Muito que bem, ou muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos com mais um episódio do quadro Top 10, o ranking semanal aqui do Eu Vim de Santos, com top 10 de qualquer coisa que me der na telha na semana. Nesta, inclusive, com os argentinos em alta no Santos, hoje o Santos tem 4 em seu elenco profissional, eu resolvi listar os 10 melhores argentinos da história do clube. E não é uma lista fácil, na verdade é bem difícil. Tem muito jogador, muito mesmo, que atuou só uma vez em amistosos nos anos 40, anos 30. Outros que basicamente são ruins e não marcaram. Outros que eu vou ter que confiar não na minha memória, mas na memória de pessoas que me falaram sobre. Enfim, é um top 10 bem difícil de ser executado, mas eu acho que com a contratação de argentinos estando em alta no Santos neste momento, é válido a gente tentar. Já jogaram pelo Santos 45 argentinos na história. Eu vou falar o nome rapidamente de todos aqui. Na ordem alfabética, tá? Adonis Frias, Agnelli, provavelmente se fala Agnelli, Alberto Barreal, Bóvio, que não é o de 2005, antes que você fale que eu estou louco, Capuano, Carabarral, Serras, Colombo, Dacunto, Etchevarieta, Emílio Novo, Henrique Vernieres, Escobar, Frontini, Furt, Galvão, Lautaro Dias, Ledesma, Léo Godoy, meu Deus, Luque, Magan, Mário Evaristo, Maxi Rolon, Menotti, Menucci, são dois diferentes, Miralles, Molinas, é outro, Montilho, Juan Negri, Nogueira, ele mesmo, Patito Rodrigues, Pérez, que não é o presidente, Picô, Ramos Delgado, Rojas, Ricardo, Roleiser, Roque, Soler, Sosa, Teófilo Juárez, Torres, Trípode e o craque, claro, Vecchio, que eu me recuso a colocar no top 10, mas o ranking é tão baixo nível que talvez entrasse. Essa é a situação. Pois bem, esses foram os 45 argentinos que já atuaram no Santos, e eu vou te dar uns 3 segundos para você tentar adivinhar em qual década de 30 para cá mais argentinos foram contratados pelo Santos. 2, 3. Sim, você errou, porque provavelmente você não respondeu a década de 40, a pior década da história do Santos. E acredite, teve 9 argentinos contratados. A década atual empata com a década de 30, quando 8 foram contratados, tanto agora como há 90 anos, basicamente. Na década passada, de 2010, foram 7, aí a década de 50 teve 4, a de 60 e a de 2000, 3, 72, 81 e nos anos 90 nenhum argentino foi contratado. É bem difícil fazer um top 10, tente não ver como algo polêmico quando você discordar, e sim uma dificuldade enorme em tentar listar, mas eu achei que valia a graça, valia a pena. Tal como vale a pena você comprar copos térmicos na Golcase, vale. Porque ó, os copos de cerveja, esses mais famosos, esses que todo mundo usa no bar, nos rolês, estão vindo com a tampa, hein? Estão vindo com a tampa, você leva a tampa de brinde ao comprar o copo térmico da Golcase usando o cupom EUVINDESANTOS para este belíssimo modelo, que é o meu favorito, já falei para vocês, link na descrição, QR Code aqui na tela, escolha o seu copo térmico do Peixão ou de qualquer outro tema, sinta-se à vontade, lá na Golcase use o cupom EUVINDESANTOS e leve sua tampa. Importante não espirrar, né? Importante não espirrar. Beba de forma consciente, inclusive nos seus modos. Pois bem, essa lista é muito difícil. Eu tive a ideia antes de dormir, uma noite aí qualquer, e tentei separar os 10 melhores argentinos. Mas eu já vou roubar logo de cara. No 10º lugar vai ter um empate, porque são 2 caras que têm basicamente um grande gol com a camisa do Santos. Você vai alegar que o segundo tem mais, mas eu já falei que ano de Série B eu não ligo. Então o empate entre o Trípode e o Furt. 2 centroavantes meia boca, o Trípode tem aquele clássico gol contra o Cúcuta na Libertadores de 2008 e o gol do Furt, claro, é contra o Grêmio. Você pode alegar que o Furt tem contra o Goiás, tem contra o Bahia, e eu vou te dar razão, como eu te disse, não é pra ser polêmico, é mais pra gente brincar. Passam 2 centroavantes, honestamente, meia boca, que nunca passaram nem perto do melhor nível argentino e que não fizeram falta nenhuma ao saírem daqui. Mas é daqui, ó, não melhora muito, melhora um pouco, lá no final melhora. Mas assim, o nível é baixo. O 9º lugar é outro centroavante, que eu acho ruim, inclusive. Mas que, por exemplo, você pega a lista de estrangeiros com mais gols com a camisa do Santos, ele tá na frente do Furt. Apesar de estar atrás de outros 2 argentinos, mas esses aparecem daqui a pouco.
que é o Miralles. O Miralles jogou aqui em 2012, né, vindo do Grêmio. Nada tira da minha cabeça, apesar de ser inventado pela minha cabeça também, que o Neymar se recusava a passar a bola pra ele, só passava para André. Não tenho prova nenhuma disso, é só uma impressão. Não jogou muita coisa também, mas fez 12 gols. E é o 7º maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. O nível é complicado dessa lista. O Miralles fica com o 9º lugar sem muita justificativa. Mas é uma tríade de centroavantes bem ruins. 8º lugar. Esse aqui eu fui convencido pelo meu amigo Lina, que joga bola, trabalha lá na tribuna de Santos, que falou que era fã do Galvão, zagueiro que jogou no Santos ali por 2001. Eu não tenho grandes memórias do Galvão, mas de fato você vai pesquisar e dizem que era um zagueiro digno. Foi bem no Galo no ano anterior, veio pro Santos e aí em 2002 acabou indo embora pro Lanús, lá da Argentina. Lina, essa posição do Galvão é tua. Você que vai aos comentários justificar. Tudo bem. Agora, em 7º, 6º e 5º lugar, lugares, eu vou deixar pra vocês. Porque eu não consegui achar ninguém pra evitar que essa lista tivesse 3 dos caras atuais. Eu não vou colocar o Adonis Frias, que eu acho que ainda não pega nada. O Lautaro chegou há pouco tempo também. Então você já sabe que quem tá aqui é Barreal, Escobar e Roleiser. O nível dos argentinos do Santos é tão baixo que sim, eu acho que eles ocupam ali da 7ª à 5ª colocação. Você pode escolher, sinta-se à vontade. Eu acho, sem muita diferença na verdade, até porque eu tô falando pra você escolher essa ordem, que o Barreal é o 7º, o Escobar é o 6º, o Roleiser é o 5º. Mas você pode justificar que o Roleiser tem momentos que pode ser o 7º, o Escobar está há mais tempo, então pode ser o 5º. O Barreal vem de um golaço aí recente, pode ser o 5º. Escolham como quiser. É só um indício de que essa lista é realmente difícil de ser feita. Mas eu acho que os 3 estão na lista. Eu acho que é incontestável praticamente que esteja na lista. A não ser que você seja muito fã do Montilho, que na minha cabeça não jogou lá grande coisa no Santos. Então eu não coloquei aqui. Já dando spoiler que ele não está entre os 4 primeiros. Porque entre os 4 primeiros está um que está também na lista de maiores artilheiros da história do Santos. Tem um gol a mais... Artilheiros estrangeiros, claro. Um gol a mais que o Miralles. E é conhecido pelo seu nome errado, sendo que esse nome errado tem um outro cara mais famoso, que é o Molina. Que no caso do colombiano não tá na lista porque é colombiano. E que é mais famoso que o Molina, que no caso se chama Molinas. Que jogou no Santos muito e muito tempo atrás. Calma, é que eu tenho que fazer uma pesquisa bonita. 33 e 36. Ele fez 13 gols com a camisa do Santos. E foi o primeiro argentino a ter algum destaque. Eu tô até lendo no site Futebol Porteño, que tem uma matéria bem legal sobre os argentinos que jogaram no Santos. Ele foi o artilheiro do time na sua primeira temporada, marcando 10 gols nessa temporada, depois diminuiu um pouco do ritmo. Então, assim, o Molinas, que é Pascoal Molinas, e que sempre que jogou no Brasil foi chamado de Molina, sem o S, por algum motivo, não me pergunte qual, fica em 4º lugar porque ele é o 2º argentino com mais gols com a camisa do Santos. E aí você vai perguntar, então quem é o primeiro? O primeiro é Echevarrieta, que até 2017, quando o Copete passou, aí depois o Soteldo e o Carlos Sanches também passaram, acredito que o Soteldo passou, era o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Ele tem 20 gols em só 25 jogos, uma grande marca. Mas essa marca, bizarramente, é maior no Palmeiras. Tem um vídeo aqui para membros do canal contando um pouco da história do Echevarrieta. Eu não vou me alongar aqui, é só tô listando mesmo. Se você for membro, tem um vídeo sobre ele. Se você não for e quiser ser, por favor, a gente agradece. E ele fez, quer ver, 113 gols em 128 jogos no Palmeiras, que é uma marca realmente espetacular. Se um cara joga hoje 128 jogos e faz 113 gols, não sou eu que vou reclamar. Ele era um cara muito polêmico, chegou a ser suspenso pelo Santos e foi embora do Santos depois por polêmicas, por problemas junto ao elenco, extracampo e tudo mais, mas metia gol. E se você entrar lá no top 4 estrangeiros com mais gols da história do Santos, tem o Sanches, uruguaio, o Copete, colombiano, o Soteldo, venezuelano, e o Echevarrieta é o 4º, o Molina, colombiano, é o 5º. Então o Echevarrieta pega o pódio aqui. Um cara pouquíssimo lembrado, mas pra tu ver. Roleiser, Barreal, Lautaro, Adonis, Escobar, vamos jogar aí que a gente precisa melhorar essa lista, pelo amor de Deus. Agora, o top 2 é muito bom. O top 2 é realmente espetacular. Eles, inclusive, estão no top 3 de jogadores estrangeiros que mais atuaram com a camisa do Santos. O segundo lugar é um goleiro, é o Serras. O Serras tem 253 jogos com a camisa do Santos. O Serras jogou numa época pós-auge do Pelé, por assim dizer,
pós-auge da era Pelé, melhor dizendo, porque o Pelé, claro, sempre teve um auge. Ele veio para o Brasil em 70, depois da Argentina fracassar na disputa por uma vaga na Copa do Mundo, a Argentina sequer se classificou, e foi campeão só de um título pelo Santos, que é aquele paulista de 73, que roubam a gente nos pênaltis e dividem com a Portuguesa. Mas, por exemplo, no mesmo ano ele foi escolhido o melhor jogador, o melhor goleiro da temporada no Brasil pela Placar, pela Bola de Ouro, prêmio clássico aqui do Brasil. Então o Serras jogou bola no Santos e é menos lembrado, por exemplo, claro, que o Rodolfo Rodrigues, mas é top 2 goleiros estrangeiros, atrás do Rodolfo, e entra numa lista grande aí de grandes goleiros da história do Santos, com Gilmar, com, enfim, quem você quiser aí dos recentes. Não vou discutir, porque esse é um outro vídeo que a gente já discutiu. Mas o Serras entra no top 2 fácil de argentinos da história do Santos. E, enfim, é talvez o grande nome do finalzinho da era Pelé, tirando o próprio Pelé. Agora, o primeiro é o top 1 estrangeiros que mais jogaram com a camisa do Santos, só que ele não aparece nos artilheiros porque ele era zagueiro. E eu estou falando de José Manuel Ramos Delgado. Ramos Delgado foi um zagueiraço do Santos. Ele atuou pelo Santos entre 67 e 73, ou seja, ainda pegou uma boa fase da era Pelé e foi até esse fim junto com o Serras. Fez história no River Plate também antes de vir pra cá. Filho de uma argentina com cabo-verdiano, tá em alta agora, tá indo pra Copa. Se ele fosse nascido agora, ia pra Copa, olha que loucura. Ramos Delgado entra na seleção de melhores de todos os tempos do Santos. Se você convocar 23, eu acho que ele tá ali no banco da zaga. Pode não estar, mas deveria. É titular dos estrangeiros da história do Santos. É um dos melhores zagueiros que este clube já viu. Quantos jogos que eu falei que ele fez? Aqui, ó. 318 jogos. Vamos aos títulos. O torneio Roberto Gomes Pedrosa, claro, 68, Brasileirão da época, além dos paulistas de 67, 68 e 69. Então, o Ramos Delgado foi o melhor argentino da história do Santos. E eu não acho que ele e o Serra serão superados pelos atuais. Mas Barreal, Escobar, Roleiser, dá pra passar Echevarrieta e Molinas. Não dá não? Eu acho que dá. Só jogar um pouquinho mais de bola. Mas tá bom, vamos que vamos. Valeu! Esse é o Top 10 argentinos. E se você quiser dar a recomendação de um novo Top 10 pro quadro da semana que vem ou no futuro, é só deixar nos comentários que eu estou de olho. Já salvei vários que vocês mandaram. Vários. Beijo, tchau.